Salve, salve, meu povo que está me vendo do futuro, um grande abraço. Vocês estão me vendo do futuro aí, porque ninguém entrou ainda. Eu vou digitar aqui o conteúdo da nossa live. Introdução, cadê? Intro, ponto. Ao neoplatonismo. Introdução ao neoplatonismo com pontinho de exclamação. Deixa eu fixar aqui, fixei. Oi, Eda! Minha querida, você está presente em tudo, você é sensacional, tá? Muito obrigado, porque você, às vezes, só tem você, tá? Obrigado. Tá, eu vou esperar 5 minutinhos aqui. Quem tá vendo do futuro, só passa aí 5 minutos e eu vou começar a falar. Enquanto isso, o pessoal que ativou o sininho tá recebendo a notificação agora. E eu vou aproveitar minha canequinha aqui, enquanto isso. Fala aí, povo que tá entrando. Matemática e filosofia, eu acho que você é Eduarda. Eu acho que seu nome é Eduarda. E o Luiz. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui esperando só um pouquinho, que a galera ativou o sininho e tá recebendo a notificação agora. Então a gente tá esperando 5 minutinhos aqui para o pessoal poder chegar. Eu tô sem relógio aqui, isso que é brabo, para saber se tá 5 minutinhos certo. Faltam 3? Tá bom. Então, mais 3 minutinhos. E aí, se vocês puderem, enquanto isso, aperta no botãozinho que tem aqui, ó, acho que tá aqui no meu dedo, para enviar para algum amigo que se interessa em filosofia. Não precisa encher o saco de todo mundo, manda para mais um. Convida para nossa conversa aqui, que a gente vai bater um papo bacana sobre metafísica, sobre religião, sobre ciência. Tudo isso vai estar envolvido aqui. E é muito bem-vindo. Qualquer comentário, qualquer pergunta vai enriquecer pra caramba. Olá, Magda. Seja bem-vinda. A gente está só esperando aqui mais 2 minutinhos para começar. Eu ia cantar para vocês, mas eu acho que isso ia fazer um pouco de mal para a alma de vocês no momento. Santo Agostinho diz que quem canta reza 2 vezes, né? Mas aí eu descobri que a frase não é essa. A frase é quem canta bem reza 2 vezes. Então quem canta mal é melhor calar a boca, porque não tá rezando. Ai. Vamos lá. Tá aqui meu papel separado. Para você que está vendo aí do futuro e para vocês duas, Ieda e Eduarda, que são minhas queridas sempre presentes, saibam que o professor tem sempre colas. Professor tem colas, tá? Isso faz parte da vida de professor. Colas e colas e colas. Se você não tem cola, você não é professor. Carol também tá em tudo, maluco. Deixa eu te mandar um aceno, você merece. Parabéns, muito obrigado por estar aqui. E hoje eu vim com a minha camisa do Kant, ó. O Kant não era tão bonito assim, tão bem diagramado. O Kant era feio, tadinho. Mas quiseram melhorar ele. Ó. Kant viu quem te vê, hein? Eu não resisto a essas piadas. Né? Quem conhece o Jota sabe que uma vez você conhece o Jota, já era. Ainda mais se você tem a tendência. Bom, acho que já deu 5 minutos. Estou confirmado? Não, falta 1. Falta 1 minuto? Poxa vida. Queria tanto poder ouvir vocês. Kant só me faz quebrar a cabeça. Filha, Kant só faz todo mundo quebrar a cabeça. E só serve para isso. Serve para mais nada. A única coisa que eu gostei do Kant foi a ética. A ética de Kant é muito interessante. Tem quem diga que é fascismo, né? Tipo de coisa, mas enfim, é falta de estudo. A ética em Kant é muito interessante, a metafísica dos costumes. Se quiser ler talvez a fundamentação da metafísica dos costumes, talvez você se interesse. Até porque tem uma linguagem bem matemática, né? Kant tem uma linguagem bem analítica. Então, não sei, talvez te interesse. Fala aí, Haldney, seja bem-vindo. Eu não sei se é Haldney, se é Haldney. Gabriel. Mas aí o pessoal te chama de Gabriel, né? Então, Gabriel. Não, só eu chamo ele de Gabriel. Pessoal não, só a Sara. Tá. Deu 5 minutos?
Então, é o seguinte, deu 5 minutos, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou, eu vou começar. E aí depois, quem não entrou, pega no futuro, que a internet nos traz essa possibilidade de máquina no tempo. Eu quero começar falando com vocês sobre a definição de neoplatonismo. Os caras que começaram esse movimento neoplatonismo não tinham esse nome. Eles se consideravam platônicos. Eles estavam dando continuidade ao pensamento de Platão. Esse neo, nós modernos e contemporâneos demos esse nome a eles porque de fato não é um platonismo puro. É uma readaptação do platonismo. Lita, seja bem-vinda, minha querida. Sabia que você não ia faltar, você também está sempre presente em tudo. Toma um aceninho para você, porque você também merece. Você ativou o sininho, você merece um aceno. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O neoplatonismo, então, eu vou contar para vocês um pouco de como ele surgiu, mas primeiro eu quero te fazer uma pergunta, né, que a Sara me fez aqui antes de eu começar a live. Eu fiquei, caraca, eu pensei em todo um conteúdo programático e não pensei numa pergunta óbvia, simples, que é o objetivo final dessa porcaria, desse meu trabalho inteiro em todas as redes sociais possíveis e impossíveis na minha vida. Que é o que o neoplatonismo tem para trazer para a nossa vida hoje. O que o neoplatonismo pode fazer de diferença hoje na minha vida? Para você entender isso, você vai ter que acompanhar o trajeto, mas eu já vou dar uma dica. O neoplatonismo ele tem a ver com o fato de que ciência, filosofia e religião não necessariamente estão separadas. Isso é importantíssimo, porque tem esse senso de metafísica, de transcendência que falta a nós hoje. A Laurine entrou, gente. A Laurine é minha parceira, ela tem que receber um aceno. Oi, Laurine, seja bem-vinda. Espero que você encontre seu gatinho logo. O gatinho dela fugiu, gente. É isso, peraí. Vamos lá. Então, hoje parece que é um crime você falar de ciência e religião juntos. De você incluir a palavra transcendência na ciência ou na filosofia ou em qualquer situação da sociedade. Se você falar transcendência, já era. Você já é um religioso, você já tem um discurso, sei lá, das quantas, enfim, as pessoas já não te ouvem mais. Porque a gente está tão imanente, a gente está tão preso a coisas tão banais e fracas, enfim. E o neoplatonismo ele nos traz essa possibilidade de olhar para a ciência e para a filosofia enquanto transcendência, enquanto metafísica, enquanto algo que vai para além da minha vida material. E isso como? Através da razão. Isso que é interessantíssimo. Né? O racionalismo, que é a nossa corrente hoje em dia ainda, né? Começou na modernidade, mas hoje ainda colhemos frutos do racionalismo, o excesso de racionalismo, vem dizer, não, a razão explica tudo. Né? Se eu penso, eu existo. Se eu penso é porque eu sou uma consciência que age no mundo e por conta disso eu de fato existo. E não importa se existe realidade exterior ou não, enfim, tudo é a razão, a razão, a razão. E aí o neoplatonismo vem dizer, pela razão você pode acessar as coisas que são transcendentes, que vão para além da razão. Isso é sensacional. Agora, aonde que o neoplatonismo está incluso na história toda que a gente vê? Bom, ele está saindo da filosofia antiga e entrando na filosofia da Idade Média. Se você acompanhou, tem acompanhado ou vai acompanhar todo o meu bloco aí sobre filosofia helenística, o neoplatonismo está no final de tudo isso. O neoplatonismo é o resumo de toda a filosofia antiga e ao mesmo tempo a introdução de toda a filosofia da Idade Média. Isso que é interessantíssimo no neoplatonismo, porque é um sistema filosófico absolutamente original. Né? Desde Platão, Sócrates, Aristóteles, até Plotino, que é o representante principal do neoplatonismo, nenhum filósofo foi de fato um criador de um sistema filosófico novo. Né? Eles apenas recolhiam pedaços de filosofia um do outro e se adaptavam, mas nenhum criou um sistema filosófico que se diferenciou absurdamente. E Plotino é o cara que faz isso com o neoplatonismo. Só que, claro, ninguém faz isso sozinho. Então,
Por isso eu preciso explicar para você o contexto de toda essa história. Como eu expliquei para vocês em todo o bloco da filosofia helenística, tem um momento em que Filipe II, o rei da Macedônia, imperador da Macedônia, invade a Grécia. Então a Grécia passa a ser parte do Império Macedônico e não ser mais independente. E aí passa toda aquela depressão de que perdemos a nossa felicidade, perdemos a nossa cidadania, agora não somos mais cidadãos livres e, portanto, não somos mais felizes. E aí vem todas as escolas helenísticas tentando buscar felicidade individual e tal. Nesse meio termo, Alexandre, filho de Filipe II, Alexandre o Grande, ele domina quase que meio mundo, se não meio mundo, ou se não o mundo inteiro. Então ele domina parte do mundo semítico, que são os judeus, ele vai dominar a Síria, ele vai dominar Jerusalém, ele domina parte do mundo romano, a própria Roma, ele domina a Grécia, ele domina a parte do mundo oriental, lá partes da Ásia, enfim. Então imagina, tá todo mundo, todos os tipos de culturas centrais, principais do mundo, estavam sob o domínio do mesmo imperador. E eles eram como se fosse um país. Não com uma extensão própria, tipo o Brasil tem uma extensão própria, que não tem mar entre um estado e outro, não tem outro país entre um estado e outro, eram países descontínuos, mas como se fosse um país só sobre o mesmo imperador, que era Alexandre o Grande. Gente, quem me conhece sabe, eu não fico sem café na live, Por favor, vocês respeitem minha pausa pro café. Então, Alexandre Magno, dominando tudo isso, e com sede no Egito. Isso é interessante, No Egito, até o Egito era desse cara. No Egito, Alexandre o Grande constrói uma biblioteca. Alexandre o Grande, para quem não sabe, foi discípulo de Aristóteles. Aristóteles ensinou ciência, ensinou política, ensinou ética para ele. Então era um cara muito curioso em ciências em geral. Inclusive diz-se que ele, quando viajava, recolhia diversas espécimes, tanto de animais, quanto de plantas, quanto de terra, para enviar para Aristóteles estudar, porque Aristóteles gostava de dissecar animal morto e tal, e tinha essas coisas. E Alexandre mandava para ele espécimes de diferentes países que ele não tinha acesso na Grécia. E Alexandre era um cara muito curioso, que gostava muito de filosofia. E ele cria então uma biblioteca com todos os livros de todas as cidades e todos os impérios que ele conquistou. Então, a biblioteca de Alexandria. Óbvio, Alexandre o Grande vai fazer uma biblioteca chamada o quê? Biblioteca Aristóteles. Não, é a biblioteca a biblioteca de Alexandria. E aí, cara, você imagina que Alexandria é o centro intelectual do mundo naquele momento ali, o século I, o século II depois de Cristo. O centro intelectual do mundo semítico, o centro intelectual do mundo oriental, o centro intelectual do mundo grego e o centro intelectual do mundo romano. Então, as 4 principais visões de mundo, tanto científicas, quanto filosóficas, quanto religiosas, estão concentradas no mesmo centro intelectual. Você tem noção de que loucura que devia ser isso? Todo mundo ali dentro, com acesso a livros de todas as culturas, com acesso a pessoas de todas as culturas, religiões e posicionamentos diferentes possíveis, todos dialogando, todos querendo aprender uns com os outros. E é claro que disso saíram brigas, mas disso também saiu o neoplatonismo. Perdoa. E aí, dessa miscigenação, dessa efervescência, desse ecletismo filosófico que estava ali em Alexandria, surgiu uma figura chamada Amônio de Sacas. Ele tem o nome de um elemento químico. Eu ainda tenho que confirmar se foi ele que deu o nome para amônia. Eu não sei, é possível. Mas, enfim, coisas idiotas minhas. O nome dele é Amônio de Sacas, ali no século I, II depois de Cristo. E ele, de fato, era um intelectual que se destacava entre todos os intelectuais de Alexandria, entre todos os intelectuais de culturas diversas. Todo mundo queria conversar com ele, queria aprender alguma coisa com ele, porque de fato devia ser uma pessoa interessante de se conversar.
Até hoje tem muitos escritos sobre ele e gente que o chama de mestre, que diz que ele aprendeu com Deus, quase um profeta, assim, enfim. Mas é uma figura misteriosa, não se tem quase nada escrito sobre ele. E ele foi mestre de muitas pessoas distintas, como, por exemplo, Plotino, que é quase o fundador, né, mas é o que deu o boom no neoplatonismo, e Orígenes, que é um cristão. Orígenes era cristão. Então você veja, entre os discípulos de um filósofo que era pagão, tinha gente de todo tipo, né? Tinha cristão, tinha budista, tinha pagão, todo mundo querendo aprender filosofia com aquele cara. E aí, vou deixar Orígenes para lá, para outra história. Orígenes é um filósofo cristão muito, muito bem reconhecido pela Igreja Católica. Quase foi santo, mas não foi santo porque ele decidiu se capar, sabe-se Deus por quê. E aí não pode canonizar um cara que deu um exemplo desse, né? Mas, enfim, vamos pular esse assunto. E aí, vamos lá, então, características principais aqui do neoplatonismo. Que incrível, muito obrigado, minha querida. Obrigado por alguém achar legal filosofia, isso aqui me comove. No neoplatonismo existe então ainda aquela busca pela arqué. Não sei se vocês lembram da filosofia pré-socrática, né? Os caras que buscavam um princípio primordial de todas as coisas, aquilo que cria tudo e que sustenta tudo na existência ao mesmo tempo. Para o neoplatonismo existe o Uno. O Uno é o criador de todas as coisas. Mas espera aí que eu vou chegar lá, porque esse negócio é complicado. Eu tinha que ter um jeito de desenhar aqui para vocês, mas não tem como. Então eu vou tentar fazer gestos e vocês tentam me acompanhar. Eles são monistas, ou seja, eles acreditam que a causa do universo é única, né? Só existe uma por isso monista, uma causa do universo. E também são unitários, né? Essa única causa gera todas as coisas. Ele não só é a única causa, como nele se sustenta todas as outras coisas que vêm dele. Se ele se desestabiliza, todas as outras coisas deixam de existir. Então vamos lá, eu quero chegar aqui, eu fiz umas anotações aqui para eu não me perder, senão eu vou falando muito. Então vou ponto por ponto aqui para a gente não perder o roteiro de vista. O neoplatonismo ele vem como certa legitimação de conceitos religiosos também. Eles eram de alguma forma, não posso usar a palavra seita, mas tinha um misticismo ali, né? Envolvia alguns rituais de purificação, envolvia orações, enfim. E o neoplatonismo tenta filosoficamente dar razão a tudo aquilo. E aí entra essa figura central chamada Plotino, que era discípulo desse cara Amônio, que deu todos os fundamentos para o neoplatonismo como a gente conhece hoje. Ele escreveu um livro chamado As Enéadas, onde ele conta tudo sobre o neoplatonismo. Qual é o sistema de pensamento filosófico dos neoplatônicos. É um livro dele mesmo, Plotino. Plotino nasce no Egito, mas ele é considerado cidadão romano. E ele tem o green card, né, de cidadão romano. E ele viaja pelo mundo inteiro porque ele é uma pessoa profundamente inquieta. Uma pessoa profundamente angustiada, um jovem angustiado tentando encontrar sentido, né? E uma das biografias dele vai dizer que ele não consegue encontrar nenhum mestre filosófico que o satisfaça. Mas quando ele encontra Amônio, ele se decide, é esse homem que vai me ensinar, né? Então, eu vou pular direto aqui para o que é central no neoplatonismo. Já disse para vocês que é a última corrente filosófica da Antiguidade, né, e se desenvolve com sede em Alexandria, em todo aquele ecletismo filosófico. Disse para vocês que deixa de ser uma reprodução das ideias de Platão, é um sistema filosófico novo, né, com novos conceitos, novos pensamentos. E influenciou absolutamente todo mundo. Influenciou cristão, judeu, muçulmano, pagão, né? O pensamento da Idade Média está completamente embebido no neoplatonismo. Assim como, deixa eu dar exemplos, né? Santo Agostinho é um
um grande neoplatônico que traduziu para termos cristãos a obra do neoplatonismo. São Tomás de Aquino também leu os neoplatônicos. A galera da Idade Média bebeu muito na fonte do neoplatonismo, porque percebeu que ali havia um link entre filosofia pagã e filosofia cristã. Havia a possibilidade de se encontrar com um Deus cristão dentro de um sistema racional. Então, tendo dito toda essa questão que dá uma contextualização para vocês, eu vou falar sobre a felicidade no neoplatonismo. Não sei se você lembra que a gente falou aí durante o bloco de filosofia helenística que estava todo mundo buscando algum tipo de felicidade. A felicidade individual, que não era mais ser cidadão. Para os neoplatônicos, ser feliz é se aproximar do uno. Ser infeliz é se afastar do uno. Ser belo é se aproximar do uno e ser feio é se afastar do uno. Então, deixa eu tentar fazer aqui para vocês uma ilustração com minhas mãos do que eu preciso dizer e estou enrolando porque é difícil de explicar. Os neoplatônicos, eles aprenderam muita coisa com os pitagóricos. Quem eram os pitagóricos? Discípulos de Pitágoras que acreditavam que o número 1, não enquanto número literalmente falando número 1, mas enquanto unidade, era o elemento primordial, a primeira coisa que gerou todas as outras coisas, a unidade. E aí, eles faziam um certo culto à matemática. Eles acreditavam que existia uma harmonia matemática em toda a criação, em todo o cosmos. Então você vê que Pitágoras ele estudou música, ele estudou astronomia, ele estudou astrologia, ele estudou, enfim, tudo o que pode ter a ver com número e cálculo, possivelmente Pitágoras estudou, porque ele queria encontrar a harmonia, o sentido, o que tinha de comum, de proporcional em todas as coisas do universo, no homem e na natureza como um todo. E os neoplatônicos pegam diretamente disso a ideia de que o uno é a causa primeira de todas as coisas. Aí você vê que tem um pouco de Platão, de Aristóteles também, o motor imóvel que move todas as coisas, mas é assunto para outro tipo de aula. Então vamos lá. Tem 3 realidades aqui. Para os neoplatônicos existem 3 realidades, 3 níveis de realidade. Então, literalmente, eu quero que você imagine aqui junto comigo que isso aqui é um nível superior, um nível intermediário, um nível inferior. São 3 níveis de realidades diferentes, literalmente. Perdão. Então, o uno é essa realidade superior. Ele não está dentro do real. Isso que é o mais complicado de se entender. Porque é metafísica, é para além daquilo que a física pode explicar. Ele está fora daquilo que a gente conhece como realidade. Ele não está em algum lugar do universo. Ele está fora disso. Ele não é atingível, você não alcança o uno de nenhuma forma. E aqui você vê que existe uma influência muito grande do pessoal da Índia, do pessoal oriental também, budismo, o shintoísmo, esses ismos de religiões orientais. Deus não é acessível, Deus está fora da realidade, você não consegue chegar a ele diretamente. Então o uno é isso que está fora da realidade, ele é único, ele é eterno, ele é imutável e ele é imóvel. Ele não tem uma consciência plena, não é como o Deus cristão, que é uma pessoa que fala, que se revela, que pensa, que age no mundo. Não. Ele está fora da realidade e ele não tem consciência do que está acontecendo. É um ser absolutamente perfeito que, por ser absolutamente perfeito em si só se preocupa consigo mesmo. Ele está constantemente olhando para ele mesmo, desejando ele mesmo, sentindo ele mesmo, porque ele é a própria perfeição. E não precisa se preocupar nem olhar para mais nada além do que é ele. E esse princípio uno, ele é a fonte de todas as coisas e ele está em todos os lugares em graus diferentes. Aqui a metáfora que Plotino usa é o Sol. Você imagina o Sol, aquela massa
pegando fogo, né, em explosões constantes, aquela massa de energia, enfim, ali está muito forte, uma energia muito forte, muito intensa, concentrada. Perto do Sol está muito quente ainda, um pouco mais distante, ainda quente, mais distante, menos quente, mais distante, menos quente. Então, a ação do Uno é como se fosse o Sol. Ele é aqui o centro de todas as coisas, ele vai emanando energia, né? Emanando forças, emanando realidade. De dele sai toda a realidade. Só que, como as ondas de energia, aqui é mais forte e vai ficando mais fraco conforme vai chegando mais longe. Então, ele vai perdendo força conforme vai se distanciando do Uno. Por isso que, para Plotino, a perfeição é se aproximar do Uno, né? E o imperfeito é se afastar. O belo é se aproximar e o feio é se afastar, né? Porque você pode se afastar do Uno. Como? Vamos lá. Eu falei para vocês 3 realidades. A primeira realidade é o Uno. A segunda realidade é o intelecto, né? que é o que o Platão pode chamar de mundo das ideias, né? A gente poderia dizer que é mundo das ideias. É uma forma de espírito, intelecto, as traduções não são muito exatas. Então, aqui tem o Uno, em volta do Uno, porque ele é perfeito e porque ele está emanando energia, emanando perfeição, em volta dele começa a ser criada uma espécie de intelecto. Começa a surgir uma espécie de mundo das ideias, de formas perfeitas, de coisas perfeitas. E aí você vê a influência de Platão no neoplatonismo. Aqui está o mundo das ideias de Platão para os neoplatônicos. Então aqui você vai encontrar o homem perfeito, o cavalo perfeito, o gato perfeito, a ideia perfeita de coragem, de verdade, de virtude, de força. Aqui, em volta do Uno, nisso que Plotino chama de intelecto, de mundo das ideias, você vai encontrar as formas perfeitas de todas as coisas. Só que existe uma terceira realidade. Então aqui está o Uno, aqui está o mundo das ideias, e ainda mais longe do Uno está a alma do mundo. Plotino chama de alma do mundo. Essa alma do mundo era dividida em 2 partes, né? Então, novamente, eu queria conseguir desenhar aqui para vocês, mas não tem como, né? Então tentem me acompanhar aqui, faz um esforço de imaginário. Aqui está o Uno, aqui está o mundo das ideias, aqui está a alma do mundo, mas dentro da alma do mundo tem uma partezinha aqui que está mais perto do Uno e uma partezinha que está mais longe. Consegue pensar? Consegue perceber isso? Se você não conseguir entender, por favor, deixa nos comentários para eu poder tentar explicar melhor. Mas existe dentro do espaço da alma do mundo um espaço que está mais próximo do Uno e um espaço que está mais afastado do Uno. Esse espaço que está mais próximo, o Plotino vai dizer que é a alma racional, que é a racionalidade, que é a capacidade de pensar, que é consciência. E o que está mais longe do mundo é a natureza humana, é o corpo humano e são todas as coisas materiais. Todos os seres que são conscientes e não conscientes estão nessa parte inferior da alma do mundo. A alma do mundo tem a sua parte superior, que é a razão. Então você pensa num corpo humano, literalmente a parte superior do corpo é a cabeça e a parte inferior o resto todo. Então, para Plotino é mais ou menos isso. A parte superior do mundo, da alma do mundo, é a razão, é a cabeça, é aquilo que está voltado para cima. E a parte inferior da alma do mundo é o resto da natureza humana. É tudo aquilo que não tem consciência, que não pensa, que não é racional. Então, se não deu para entender, por favor, deixa nos comentários. Perguntas também deixem nos comentários, eu vou anotando e vou responder no final quando eu terminar a exposição, beleza? Bom, eu expliquei para vocês então, existe o Uno, existe o mundo das ideias, existe a alma do mundo e a alma do mundo superior e inferior. O que isso tudo, essa coisa maluca toda, pode nos dizer a respeito então de hoje, né? Do que você falou no começo, Bernardo, lá, a aproximação de Deus, pensar ciência com filosofia, religião e transcendência. Vamos lá, Plotino acreditava que você podia se aproximar do Uno pela meditação. Eu até fiz uma anotação de uma frase, uma citação
de Plotino. Os neoplatônicos dizem que não se chega ao mundo inteligível completamente, apenas se chega mais perto dele. Então, como eu disse para vocês, aqui está o Uno, mundo das ideias, alma do mundo. Nós estamos na alma do mundo, na parte inferior e na parte superior ao mesmo tempo. A parte de baixo do nosso corpo é a parte inferior da alma do mundo. A parte superior do nosso corpo, a nossa razão, é a parte superior da alma do mundo. Então vocês já imaginam, se é possível se aproximar do Uno, e se o que é superior está mais próximo do Uno, eu preciso abandonar aquilo que é inferior cada vez mais e me adaptar cada vez mais àquilo que é superior. Então, por meio da meditação, Plotino vai propor que você vai se desapegando das coisas materiais e vai se apegando às coisas que são transcendentais. Portanto, se aproximando do Uno, se aproximando daquilo que seria Deus. Só que, aqui está aquela influência oriental que eu falei, né? Você não chega ao Uno completamente. É impossível você chegar diretamente nele. O máximo que você consegue é chegar perto do mundo das ideias. E aqui a diferença fundamental entre neoplatonismo e platonismo. Para Platão, pela reminiscência, ou seja, pela lembrança, eu vou dialogando contigo, em algum momento tem um estalo, eu lembro do que minha alma contemplou no mundo das ideias. Para Platão, pela reminiscência, você de fato se lembra das formas perfeitas tais quais elas são. Para os neoplatônicos, não. Você se aproxima do mundo das ideias. Você contempla um pouco do que são as formas perfeitas, mas você nunca vai conseguir chegar à plenitude da perfeição das formas perfeitas. Então, o processo religioso dentro dessa filosofia neoplatônica é esse. É ir se desapegando do mundo material, ir se apegando àquilo que é intelectual, àquilo que é inteligível e que é metafísico. Bom, como isso... Bom, dá para ver que isso aqui é um resumo de toda a antiguidade, né? É o pessoal procurando a arqué, o princípio primordial, o pessoal procurando felicidade, tentando entender o que são as coisas, o que é a realidade, o que é Deus, o que é o conhecimento. Aqui tem uma tentativa de resposta a todas as questões da antiguidade. E ao mesmo tempo é a base de tudo que você vai ver na Idade Média. Por isso que eu vou citar aqui, por exemplo, Santo Agostinho, primeiro filósofo da Idade Média. O que ele vai dizer? Que conforme você se aproxima de Deus, você é mais perfeito. Conforme você se afasta de Deus, você vai se tornando mais imperfeito. É exatamente o que Plotino fala do Uno, né? O que Santo Agostinho faz é ler a obra neoplatônica, ler a obra platônica e perceber, peraí, existe aqui alguma coisa que é compatível com o cristianismo. Se você não sabe, Santo Agostinho passou por todas as escolas filosóficas possíveis, tentando encontrar respostas, e só aos 33 anos de idade é que ele se torna cristão. Então, ele passando por todas as escolas filosóficas, quando ele chega ao neoplatonismo e quando ele ouve o discurso cristão, ele fala, peraí, essas coisas aqui se conciliam, né? Existe um Deus único que gera coisas perfeitas, com uma alma, e dessas coisas perfeitas também existem coisas imperfeitas ao seu redor, que é o corpo, que é certa, como é que eu posso dizer, falibilidade, pecado, mal, corrupção, né? Então, conforme você vai se aproximando de Deus, você vai se tornando mais perfeito. Conforme você vai se afastando de Deus, mais imperfeito. A ideia aqui do agostinismo e o neoplatonismo é a mesma. É praticamente a mesma. A diferença é que Santo Agostinho coloca a figura do Deus cristão, que é um Deus pessoal e que você pode alcançar, né? O neoplatonismo você não pode alcançar o Uno. Para o cristianismo, sim, você pode chegar a conhecer a face de Deus. Deus tem uma vontade, Deus interfere, se revela. No neoplatonismo, não existe essa revelação. E existem diversas outras influências de Santo Agostinho, do neoplatonismo em cima de Santo Agostinho. O que eu queria citar aqui, por exemplo, até em São Tomás de Aquino você consegue ver. Claro que São Tomás de Aquino ele é muito mais influenciado por Aristóteles, mas você vê Tomás de Aquino dizendo, por exemplo, que Deus é acessível à razão.
é uma clara tentativa de responder a essa questão que está ali em Santo Agostinho, que está no neoplatonismo, que está no platonismo, entende? O filósofo que vem depois, ele está sempre de alguma forma tentando responder o que veio anteriormente. Até hoje ainda é assim, né? Os filósofos contemporâneos simplesmente tentam responder as perguntas que os filósofos antigos já fizeram. É muito difícil ter algo novo, tanto que Plotino foi uma figura central por causa disso, porque ele foi o primeiro cara a fazer um sistema filosófico absolutamente novo depois de Aristóteles. Ou seja, bota aí uns 500 anos, não, 300 anos de diferença. Então só depois de 300 anos de filosofia que alguém surgiu com um sistema filosófico completamente novo, né? E que trazia a questão da metafísica, trazia a questão da ciência, trazia a questão da filosofia, tudo interligado de alguma forma. Eu quero trazer que existe um movimento que surgiu no século XIX, tendo por fundamento o neoplatonismo, para dizer para você como ainda hoje o neoplatonismo influencia a sociedade, influencia os pensamentos. Mas ao mesmo tempo... Carai, Plotino, é exatamente isso. Existia um cara no século XIX chamado Blavatsky, que escreveu um livro chamado Chave para a Teosofia. Uma mulher. Era uma mulher, desculpa, né? Confundi. Era uma mulher chamada Blavatsky, que escreveu Chaves para a Teosofia. A Teosofia é um movimento que surge a partir do neoplatonismo, mas que não era a intenção dos neoplatônicos exatamente. O pessoal da Teosofia, eles acreditam, o lema deles, eu anotei aqui para não esquecer, não há nenhuma religião superior à verdade. É exatamente um espelho daquilo que acontecia em Alexandria, né? Todo mundo ali convivendo entre todas as culturas, religiões, e filosofias e políticas e buscando uma verdade em comum. E isso, a princípio, parece muito, como é que eu posso dizer, intrigante, pode chamar a atenção, né? Nossa, que legal, encontrar uma verdade em comum para além de todas as religiões, etc. Tá, mas é verdade isso, enfim, eu não vou entrar nesse assunto, senão eu vou apanhar muito nas redes sociais se você xingado no Twitter. Mas a questão é a seguinte, é uma tentativa, a teosofia é uma tentativa de conciliar todas as verdades, os fragmentos de verdade que se encontram nas culturas, nas sociedades, nas religiões, e buscar uma verdade única, como o neoplatonismo fez, né? Você tentar enxergar toda a humanidade como algo inferior e a razão como algo superior e usar da sua razão para chegar à verdade. Só que os neoplatônicos acreditavam que você não conseguia chegar plenamente àquilo que era perfeito. Você conseguia vislumbrar a perfeição pela meditação. A teosofia é o contrário. Você chega ao conhecimento de Deus. Teosofia, né? A sabedoria divina. Você alcança a sabedoria divina. Você chega a contemplar as verdades mesmas das coisas, chega a contemplar o pensamento de Deus e se une a Deus. Então tem todas essas questões religiosas também, meio que travestidas de ciência. E aí, como que faz para... Porque parece uma coisa, consequência lógica, né? O neoplatonismo, de alguma forma, parece uma consequência lógica que venha a teosofia. O problema já na Idade Média, Tomás de Aquino dizia Deus é acessível à razão. Então a teosofia não é a única forma de se escapar do pensamento neoplatônico. Não é. Muita gente pega isso, né? Não, neoplatonismo, aqui tem metafísica, tem transcendência, isso faz sentido para a minha vida, porque tem um senso de transcendência em mim que falta. Eu sinto falta de algo transcendente. Então, peraí, Plotino está falando de meditação, de se aproximar do uno bem. Eu quero isso para a minha vida. Qual é a consequência lógica? A teosofia chega e fala, não, você pode, pela meditação, alcançar a verdade divina, etc. Parece uma consequência lógica. Mas você vê que existem outras possibilidades. Tomás de Aquino dizendo Deus é acessível à razão, e era um cristão que compõe 5 vias para a existência de Deus racionalmente. Por mais que você possa criticar efetivamente, com base na lógica filosófica, os argumentos de Santo Tomás. Mas, como é que eu posso dizer? A teosofia não é o único caminho que os neoplatônicos, ao que
eu não sei nem como dizer isso. A teosofia não é a única finalidade do neoplatonismo. Você vê que o neoplatonismo influenciou tanto a teosofia quanto Santo Agostinho, quanto São Tomás de Aquino. Então você vê figuras diferentes. Você vê que Plotino foi colega de Orígenes, que era um padre cristão antigo. Então você não precisa recorrer ao paganismo ou a outros tipos de religiões, ou a dizer que todas as religiões são ruins e que você precisa enxergar a verdade que está na razão, uma outra espécie de racionalismo, de culto à razão, enfim. Você pode, de alguma forma, conciliar o seu senso de transcendência, consciência com filosofia. Acho que essa é a principal lição do neoplatonismo para a gente hoje. Existe um senso de transcendência no ser humano e isso é inegável. Pascal vai dizer, né, a consciência é como uma expatriada no universo. Nós somos seres conscientes num universo de seres inconscientes. E nós nos sentimos sozinhos. Não sei se você já teve, com certeza, se você é um ser humano, você já teve essa experiência de se sentir sozinho. De sentir que você está abandonado no universo de alguma forma, que você é insignificante no universo. E chega alguns filósofos dizerem até que foi um erro da natureza que o ser humano tivesse consciência. Que, como assim, um infinitésimo do universo, de repente, desse infinitésimo surge consciência. Isso foi um erro da natureza. Nós não teríamos que ter consciência. Nós seríamos como os outros animais ou como os outros seres inanimados. A natureza cometeu um erro. Do ponto de vista científico, tudo bem, você pode pensar isso o quanto você quiser. Mas, do ponto de vista de que nós somos desejosos de transcendência, cara, isso nos diz alguma coisa. E faz todo sentido, então, que Plotino e os neoplatonistas tentem buscar, na razão, um sentido para essa falta que eles têm de Deus. De algo que vai para além do real. De algo que é inacessível, que é eterno, que é imutável. É uma tentativa de expressar em racionalidade, em termos racionais, em termos filosóficos e científicos, esse sentimento de vazio, esse sentimento de incompletude que todo ser humano carrega. Eu repito a frase de Pascal, somos como consciências expatriadas. Ou seja, se alguém é expatriado é porque teve uma pátria. Ninguém é expatriado sem pátria. Então somos como consciências que sabem que que têm uma pátria, mas que não têm acesso a ela. Que estão querendo, de alguma forma, retornar à sua pátria. E aí, cara, faz todo sentido que alguém como Plotino busque um fundamento filosófico, científico para a sua metafísica, para o seu sentimento de vazio. Era uma pessoa completamente desejosa de sentido. Você vê nas biografias dele que até os 20 e tantos anos ele estava procurando professores de filosofia. Não, esse cara não fala a minha alma. Não, esse cara não explica. Não. Até que ele encontra Amônio lá em Alexandria e começa a desenvolver o neoplatonismo mais substancialmente. Então, existe no homem o desejo de transcendência, isso é inegável, mas a sociedade e a filosofia e a ciência moderna querem esmagar o senso de transcendência que há no homem hoje. E é por isso que eu quis fazer uma live sobre neoplatonismo, sabendo que eu não ia ter muita audiência, porque o que é neoplatonismo? Não importa. Por quê? A gente precisa tomar consciência de que sim, somos seres racionais, sim, existe ciência, sim, existem coisas objetivas, mas sim, também existe uma consciência metafísica. Também existe um senso de transcendência em nós. Também existe um desejo de alcançar racionalmente algo que está para além de nós, para além da realidade. E aí, é também para desmistificar toda essa ideia idiota, burra, de que filosofia é buscar somente, como que eu posso dizer, razões e argumentos e justificativas para a existência de forma muito materialista, sabe, muito cientificista, muito analítica. Não, cara. A filosofia na antiguidade toda, inclusive no neoplatonismo e
quem foi influenciado depois, a filosofia cristã e tudo mais, estão completamente ali firmados num desejo de encontrar sentido, né? Um desejo de formar um estilo de vida. Você vê os pitagóricos se transformando numa seita religiosa. Você vê os neoplatônicos se transformando em seita religiosa de alguma forma. Você vê os filósofos helenísticos todos criando estilos de vida muito específicos. Você vê Sócrates tendo um estilo de vida também, diferente de todo mundo. Enfim, cada filósofo tinha um estilo de vida próprio que acompanhava todo o seu sistema filosófico. Então a filosofia ficou muito reservada ao academicismo, ao analiticismo, digamos assim. É quase uma defesa de Nietzsche, né? De que a ciência tem que ser mais jovial, mais alegre, menos rigorosa, menos triste, menos... sabe? E eu vejo aqui o neoplatonismo como um grito no final da antiguidade. Nós temos um senso de metafísica, um senso de transcendência e queremos dar respostas a isso. E a filosofia medieval, então, vai trabalhar isso, vai continuar trabalhando isso. Até que na modernidade, não, peraí, tá tudo errado. Volta. Então esse é assunto para outro momento. Mas eu vejo aqui o neoplatonismo e toda a filosofia como um movimento de buscar sentido para a vida, de buscar um estilo de vida que esteja de acordo com aquilo que nós conseguimos conceber da realidade. Perdão. Bom, eu já acabei passando muito do neoplatonismo e fui aqui para as minhas ideias, né? Eu peço perdão se confundir alguém, mas de fato eu vejo toda a filosofia antiga como um desejo profundo de homens que estão inconformados com a realidade, inconformados pelo fato de serem seres racionais num mundo de seres não racionais, tentando encontrar um estilo de vida que dê sentido ao fato de que eles são racionais, de que são os únicos seres racionais. E tentando fazer valer a sua racionalidade. Dar à sua racionalidade um tom de vale a pena ser racional. Por algum motivo, cada escola filosófica vai dar o seu, sabe? Rapaz, isso aqui dá pano para mão. Eu vou parar e vou ler as perguntas da Eduarda, que não sabe matemática e filosofia. A Eduarda, gente boa demais. Vamos lá, difícil. Esse povo deve ter quebrado muito a cabeça para achar uma verdade que supera todas as religiões. De fato, eles tentaram, né? Não é que de fato supere todas as religiões, mas eles estão tentando encontrar uma verdade em comum. Talvez verdades em comum. E para você dizer que nenhuma religião é superior à verdade, como diz a teosofia, é um convite, é um desafio, né? É você entrar num campo de espinho, é você dizer, não, peraí, cada religião vai dizer, não, eu acredito nisso, acredito nisso, acredito nisso, entende? Então, você afirmar, não existe verdade nas religiões, ou só existem fragmentos, e eu preciso juntar esses fragmentos e formar uma verdade absoluta e única da realidade. Realmente, para você conseguir chegar nisso, você vai ter que se desdobrar em argumentos, né? Vamos lá. Mas para eles chegarem nessa conclusão, eles já tinham a crença de um ser superior, certo? Sim. Porque, por exemplo, tem filósofos que buscam sair dessa angústia da solidão sem a ideia de um ser maior. Exatamente. Todos esses caras de teosofia, de neoplatonismo, até os filósofos cristãos, né, na Idade Média, o que tem neles é um senso de que existe um ser superior, que está acima de nós, que criou todas as coisas. Isso que há de comum. Cada um vai ter a sua ideia de como é esse ser superior, de como chegar a ele, ou de como deixar que ele chegue a nós. Os caminhos são diversos, mas se parte do pressuposto de que existe um ser superior. Alguns dizem que ele é a realidade mesma, outros que ele está fora da realidade, outros que é o criador da realidade, mas existe uma espécie de ser superior. Mas como você falou, tem exemplos de filósofos que buscam sair dessa angústia existencial, desse vazio de sentido, né, fora da ideia de um ser superior. Tem. Você vê Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, Simone de Beauvoir, você vê esse pessoal mais existencialista buscando dar sentido à sua angústia sem a ideia de Deus. Na verdade, afirmando que Deus não existe e que você precisa encontrar sentido em si mesmo.
né? Que você é a afirmação da sua própria existência. Espera aí, tá, deixa eu continuar aqui, depois eu vou ler a pergunta. Você afirma a sua própria existência. Não existe uma essência prévia à sua existência. Você só nasce. E aí você decide o que você vai ser, porque não tem nada de superior, não tem nada de transcendente, é tudo vazio, é tudo triste, sabe? E aí existe essa diferença, de fato, de filósofos que partem do ponto de vista de que existe um ser superior e filósofos que partem do ponto de vista que não existe um ser superior. Mas os dois têm a consciência de que precisam de transcendência. Isso que é incrível. Tanto o que acredita num ser superior quanto o que não acredita sabe que existe um buraco no homem, sabe que existe um vazio. Você vê o movimento nihilista, por exemplo, procura no Google artes nihilistas, você vai ver homens com um rombo no peito, um buraco vazio, você vai ver como é que eu posso dizer, pássaros enjaulados, você vai ver objetos inanimados derretendo. Por quê? Porque reconhecem efetivamente que tem um vazio no homem. Tem um buraco no homem que não tem correspondência na realidade. Mas se negam a recorrer a uma premissa de um ser superior, enquanto outros se rendem à premissa de que existe um ser superior. Não estou afirmando nenhuma coisa nem outra, mas esse é um dado comum antropológico. O homem sente um vazio existencial. O homem sente um buraco em si. Ele se sente como uma consciência expatriada e ele tenta buscar razões para isso. E cada um vai descambar para o seu lado. Deixa eu ver a pergunta da Laurine. O que diferencia na filosofia a razão e a consciência? Cara, boa pergunta, Laurine. Eu vou filosofar aqui com você. Razão e consciência. Hoje me perguntaram na caixinha, vou ter até que dar a resposta depois, qual é a origem da consciência? Eu falei, rapaz, a origem da consciência? Como assim? Nítida depressão. Qual a origem da consciência? Eu não tenho como dizer, nem a história tem como dizer qual a origem da consciência. Qual foi o primeiro momento histórico em que um ser, nosso ancestral, parou e pensou assim, eu existo? Como é que a gente registra historicamente em que momento que isso aconteceu? Em que um ancestral nosso parou e pensou, eu penso, né? Que tomou consciência de que ele é racional. Não tem como saber. Ou seja, a origem é essa, mas qual é essa? Eu não sei. E ninguém sabe, nem tem como responder, né? Então a consciência seria mais um saber que você é racional, né? Da frase tomar consciência, né, que a gente usa, toma consciência disso. O tomar consciência é tomar conhecimento de que você é racional. Então, não é só ser racional, consciência é saber que você é racional. Ele foi o primeiro a transcender, de fato, foi o primeiro a sair dos seres irracionais e inconscientes, a pensar, né? A transcender, a ir além, ao que é razão, ao que é racional. Então a consciência é tomar conhecimento de que se é racional. E a razão é uma espécie de aparato que nós temos de... Você vê que as duas coisas implicam uma na outra, né? Tomar consciência é ter conhecimento de que você é racional. E ser racional é, de alguma forma, tomar consciência da realidade. Então, são conceitos que são muito intrincados. A razão é um aparato que nós temos para se comunicar com a realidade, para além dos sentidos. Você vê, os seres irracionais e nós temos sentidos. A gente toca, a gente sente gosto, sente cheiro, ouve, vê, né? E aí, através dos sentidos, nós recebemos informações. E essas informações são processadas de formas diferentes por seres racionais e seres irracionais. Por exemplo, você vê nos seres irracionais que a forma como eles absorvem essa informação, interpretam essa informação, é profundamente condicionada pela sua vida. Eles não têm tanta liberdade, eles podem ser condicionados facilmente. Que bom que você entendeu, porque eu estou tentando entender aqui ainda, querida. Peraí. Bom, e os seres racionais, eles processam essa informação de forma diferente. As informações que nós temos através dos sentidos
elas são processadas de forma diferente. Tanto que a gente tem depressão, a gente tem ansiedade, a gente tem, enfim, em níveis diferentes dos seres irracionais. Isso aí é um assunto a ser discutido, né? Será que animal pode ter depressão, pode ter ansiedade? Pode. Isso é coisa de ser animal. Só que nós temos um quê diferencial. Nós, quando estamos em depressão, e eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu tenho depressão há muitos anos, e transtorno de ansiedade, e tomo remédio para isso, sou um paciente psiquiátrico, eu sou doente mental, tá? Estou aqui falando abertamente para vocês. Se quiserem parar de me ouvir, podem parar, não tem problema. Nietzsche morreu num hospital psiquiátrico e todo mundo gosta dele até hoje. Então, gostem de mim, por favor. Bom, parece que é diferente. Você vê que o animal irracional, quando tem depressão, simplesmente, se é que se pode dizer depressão, simplesmente é uma questão química. Não tem vontade nenhuma de viver, né? Os seus instintos meio que são cortados quimicamente. Agora, nós temos um senso diferente. Nós sentimos angústia. Rapaz, se você nunca passou por depressão, ou se você já passou, se você nunca passou, você não vai entender. Mas a angústia de ter depressão é uma coisa absurda. É uma coisa que não pode ser explicada somente por mau funcionamento cerebral. Não dá. É uma angústia de eu sou um buraco vazio no universo. É uma angústia de existencial no nível de você sentir dor física e de você se sentir completamente desamparado. Parece que o chão não existe, você está fora da realidade, ou seja, é uma coisa transcendente também. Até as experiências ruins do homem são experiências transcendentes. Eu vou parar de falar aqui muita coisa, peraí. Deixa eu ler. Oi? 3 minutos, né? Completamente louco, mais louco, consciente. Exatamente isso, Felipe. Tá. Gosto de você e gosto de Nietzsche. Muito obrigado, Lita. Cara, eu também gosto de Nietzsche. O pessoal tem bronca com ele, né? Algumas pessoas têm. Deus está morto, não sei o quê, mas tem tanta coisa em jogo com esse Deus está morto. Eu vou fazer uma live sobre isso. Eu fiz com o pessoal, mas eu vou fazer aqui no meu canal. Letra do Charlie Brown Jr. Qual é a letra do Charlie Brown Jr.? Me manda aí, Felipe, que eu não sei qual é a letra que tem essa história. Bom, enquanto isso eu vou resumir aqui para vocês. Temos mais ou menos 2 minutos só. O que eu queria dizer com tudo isso? Por que eu quis fazer uma live sobre neoplatonismo? Por que eu não fiz uma live sobre todas as outras escolas filosóficas? Porque eu queria gritar aos 4 ventos que existe um senso de transcendência no homem, em que existem filósofos ao longo de toda a história que tentam buscar sentido nesse senso de transcendência, que não é uma coisa de louco apenas, que não é uma coisa vazia, que não é simplesmente, porque a ciência ainda não explicou isso. Não. Existe em toda a história da humanidade homens que racionalmente tentaram entender o seu vazio existencial, o seu anseio por uma existência transcendental, por uma existência eterna. Está aí a tentativa de fonte da juventude, da vida eterna, não sei o quê. Aqui é transcendente, é isso aí, Laurinha. Aqui é transcendente, mano. Aqui é busca de sentido. Aqui é gente que está querendo olhar para além da realidade. Por isso que os neoplatônicos têm muito a ensinar para a gente nesse sentido. Você pode sim, eu estou aqui afirmando, briguem comigo, conciliar ciência, filosofia, religião, transcendência. É possível. É possível. Aqui é papo reto. Agora, como que isso é possível? Meu irmão, a gente vai passar a vida inteira discutindo e não vai chegar a uma solução, mas a gente vai tentar, tá? A gente tá aqui para isso. O que eu quero dizer para vocês aqui é o meu posicionamento firme. Eu tento, através da filosofia, buscar transcendência e buscar sentido. Por isso que eu quis falar dos neoplatônicos, porque foi a galera que tentou buscar filosoficamente, cientificamente, razões para acreditar numa divindade, para acreditar na perfeição, no eterno, formas de se aperfeiçoar, um estilo de vida que tentasse se aproximar daquilo que é perfeito e se afastar daquilo que é imperfeito. Então, não vem me dizer que filosofia e religião não tem nada a ver,
Porque isso aqui é quase uma religião, é um sistema religioso. Se aproximar da perfeição e se afastar da imperfeição, tendo perfeição enquanto um ser divino, do qual nós provemos e ao qual tentamos voltar. Né? Então, 5 segundos, foi um prazer. Qualquer pergunta deixem no direct. Um abraço e até a próxima.